Se a obesidade fosse frescura, a Organização Mundial de Saúde não a trataria como doença. É isso mesmo, nós vamos falar a semana inteira sobre o tratamento da obesidade. Então, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Café com Fisiologia, que vai ao ar de segunda a sexta às 7 da manhã aqui no canal Escola de Fisiologia. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai discutir sobre muitas coisas super interessantes. A obesidade é uma doença multifatorial que culmina, obviamente, com um acúmulo excessivo de gordura corporal. Nós temos um percentual de gordura que é considerado aceitável, mas as pessoas obesas, obviamente, têm quase que o dobro de gordura de que uma pessoa não obesa, uma pessoa eutrófica. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa jovem, ali, um adulto, tem que ter em torno de 14 a 16% de gordura. Já para as mulheres isso é um pouquinho mais, 25% de gordura. Obviamente essas diferenças vêm por conta de liberações de hormônios, que homens produzem mais testosterona. A literatura também aponta que pessoas, conforme vão ganhando mais idade, conforme o passar dos anos, elas podem ter um pouco mais de acúmulo de gordura. Então, um homem de 40 anos com 18, 20% de gordura ainda é considerado normal, não é uma pessoa obesa. Quais são os reais problemas da obesidade? A obesidade, por ser uma doença multifatorial, ela também afeta a saúde em diversos aspectos, desde aspectos articulares, então pessoas obesas tendem a sofrer mais com lesões articulares do que pessoas eutróficas. Pessoas obesas tendem a sofrer mais com depressão do que pessoas eutróficas. Pessoas obesas têm problemas psicológicos relacionados à imagem mais do que pessoas eutróficas. Pessoas obesas normalmente têm compulsão alimentar e isso faz com que essa pessoa coma mais do que ela gaste de energia. Além disso, pessoas obesas possuem 6 vezes mais chances de se tornarem pessoas diabéticas, 3 vezes mais chances de se tornarem hipertensas. Além disso, pessoas obesas apresentam normalmente hipercolesterolemia. Se não apresentam isso, pelo menos estão mais próximos de apresentarem esse colesterol alto, esses problemas relacionados ao colesterol, pessoas mais magras. A obesidade contribui também com a formação de placas de ateroma na parede dos vasos sanguíneos. O que são placas de ateroma, Guilherme? São placas de gordura. São placas que se formam na parede do vaso e fazem com que haja um aumento da resistência vascular periférica na pessoa obesa. E isso vai culminar com sobrecarga cardíaca, podendo gerar até uma insuficiência cardíaca. E, obviamente, isso causa aumento da pressão arterial. Pessoas obesas normalmente vão ter frequência cardíaca mais alta do que pessoas eutróficas quando em repouso. Então, tudo isso, pessoal, é agravante da obesidade. E a obesidade, por ser multifatorial, ela não é simplesmente falta de vergonha na cara, ela não é simplesmente frescura, ela não é simplesmente falta de determinação, de disciplina. Nós temos que ter em mente que pessoas obesas elas precisam de tratamento, e esse tratamento envolve acolhimento, envolve exercícios físicos, envolve, em muitos casos, terapia e também, em alguns casos, uso de medicações. Logo, isso tudo vai culminar com o quê? Com mudança de comportamento. A pessoa obesa ela precisa ter uma alteração no seu comportamento. Mas, Agnello, se não é uma questão de determinação, como é que você está me dizendo que tem que mudar o comportamento? A pessoa obesa, por mais que ela tenha ali uma condição genética que possa combinar com a obesidade, ela sofre de alterações bioquímicas a nível central, a nível neural, que vão comprometer determinadas ações dessa pessoa. Então, enquanto uma pessoa magra ela fica saciada e consegue ficar 3, 4, 5, 6 horas sem comer, normalmente a pessoa obesa, ela ficou saciada, daqui a pouquinho ela já está com fome novamente. Isso acontece por conta de alterações bioquímicas neurais. Essa pessoa obesa, ela normalmente cria resistência à insulina, ela cria resistência à ação da leptina e ela tem uma ação da grelina muito alta. Sobre esses 3 hormônios eu vou abordar mais no episódio de amanhã, no segundo episódio da semana do tratamento da obesidade. Mas a gente tem que ter em mente, pessoal,
que o tratamento é para o obeso e o combate é para a obesidade, e não o inverso. Muitas vezes nós vemos em rede social pessoas obesas sendo atacadas a troco de nada. Claro que existem pessoas obesas que não se consideram pessoas com uma doença metabólica e acabam fazendo apologia à obesidade. Isso também eu acho um erro. Só que você ficar xingando as outras pessoas obesas não tem sentido algum. Eu assisti o programa do Guto Galamba e eu concordo com a maioria das coisas que ele falou lá no Um Treinador contra 30 Obesos. Eu concordo com grande parte das coisas. Muitas pessoas vitimizam-se demais e por isso não conseguem o tratamento. Mas se essa pessoa está se vitimizando, ela provavelmente não é o seu cliente. O seu cliente é aquela pessoa que quer acolhimento, é a pessoa que quer mudar. A que não quer mudar vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Deixa ela para lá. E se você está aqui assistindo esse vídeo, você não é o treinador, você é uma pessoa que busca emagrecer, você pode me mandar uma mensagem que eu vou te ajudar nesse processo, assim como eu já passei várias vezes por esse processo, eu sei como eu posso te ajudar, eu sei quais são grande parte dos gatilhos ou identificar esses gatilhos e prescrever exercícios físicos voltados para isso. Nós temos que ter em mente também que emagrecimento muito rápido, ele pode ser prejudicial e pode gerar frustração. Dietas muito restritivas, elas não apresentam consistência. Normalmente a pessoa, quando faz uma dieta muito restritiva, ela perde muito peso no início, mas depois ela não consegue manter essa perda justamente porque a dieta foi tão restritiva que agora ela devora tudo que ela quer. Não adianta se matar de fazer exercícios cardiorrespiratórios se você não tiver um treinamento de musculação coerente. Então, procure uma pessoa experiente para lhe ajudar nesse processo. Não vai sair tomando remédios de maneira aleatória. Hoje nós temos a febre das canetinhas, muitas delas muito boas. A gente vai falar sobre essas canetas ao longo da semana, mas não vai sair tomando aleatoriamente. Procura uma pessoa experiente, um médico experiente, para fazer a prescrição e ver se você é uma pessoa que se credencia para o uso disso, porque a canetinha, muitas vezes, ela faz com que você coma menos, mas ela não muda os seus hábitos, ela só tira a sua fome. Se você é uma pessoa que continua beliscando, se você é uma pessoa que não se exercita, se você é uma pessoa que todo final de semana vai para restaurante e vai comer comida da rua, vai comer comida de fora, por mais que o restaurante seja de qualidade, tem a quantidade de calorias que você precisa. Então, se você faz tudo isso, as canetinhas não são para você. Neste primeiro vídeo, então, a gente traz um apanhado aqui do que vai ser falado ao longo da semana. Mas saiba, eu vou reforçar aqui que a obesidade é sim uma doença. A obesidade compromete a sua saúde de maneira articular, de maneira metabólica, tendo em vista dos problemas que eu já falei aqui para você, e de maneira psicológica. Então, ela é uma doença multifatorial. A obesidade, ela tem duas características principais, um fator genético e um fator ambiental. Só que o fator ambiental, ele supera de longe o fator genético. E quando a gente fala de fator ambiental supera o fator genético, eu estou dizendo que pessoas que não têm tendência genética a engordar, acabam engordando pelo ambiente, e aquelas que já têm essa tendência genética para engordar, com o ambiente elas vão engordar ainda mais. Além disso, o ambiente ele pode ser um fator determinante a partir do momento em que você convive em um ambiente obesogênico. Todas as pessoas da família são obesas. É bem provável que os filhos, os sobrinhos, os netos também sejam, mas tudo isso a gente consegue mudar através de comportamento, através de ambiente, através de estratégias que envolvem exercícios, dieta, acompanhamento psicológico e, em muitos casos, uso de remédios. Gostou desse episódio? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Amanhã às 7 da manhã nós temos mais um encontro para falar de hormônios relacionados à obesidade, como a gente começa a tratar essa obesidade com exercícios físicos. Grande abraço.